para mostrar a autoridade que é o seu amor, porque Ele é Senhor, o Espírito Santo de Deus. Deus, Ele tirou tudo de Jó, entregou tudo na mão do inimigo, mas disse: não toque na alma, a alma pertence ao Senhor, o material pertence, deu tudo na mão do inimigo. E Deus Todo-Poderoso, Ele salvou Jó daquela situação e deu tudo de volta. Não se preocupe com o que está acontecendo na sua vida, na sua família. Não pode nem por brincadeira me desafiar, pois Ele é muito poderoso e o igual não há. Ele pode virar este mundo pelo avesso. É Ele que usa um homem com a queixada, Ele mata ali. E o mar se abrir e o povo atravessou seguro pela fé. Espírito Santo de Deus, Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, Ele fere, também só viver, porque tem autoridade ao dono do poder. Ele pega o derrotado e faz um vencedor, para mostrar a mansidão que há no seu amor. Porque Ele é Senhor. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, Ele fere, também só viver, porque tem autoridade ao dono do poder. Ele pega o derrotado e faz um vencedor, para mostrar a mansidão que há no seu amor. Porque Ele é Senhor. Espírito Santo de Deus, Deus está cuidando da sua família, entrega toda a tua ansiedade, porque Deus, Ele cuida, Ele é poderoso, como foi lido a palavra dele, Ele tem uma promessa, Ele vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua família. Não faça igual o rei Asa. O rei Asa veio procurar o Senhor Jesus, veio procurar os homens, porque, meu Deus Santo, Deus poderoso, lá no hospital não, cura espiritual não, espiritual na casa do Senhor, e diante dessa palavra, porque Deus, Ele vai agir a teu favor, Ele vai agir na vida da tua família. Deus é quem cuida, Deus é quem cura. Quando nós lemos aqui a palavra, Ele fere, Ele mata, faz viver, faz descer a cova. É só Ele quem vai tirar de lá. Por isso nós temos que confiar no Senhor Jesus. Entrega a tua família na mão do Senhor, porque Ele é o dono de tudo. Ele opera sem deixar sinal. Ele faz a maravilha, cura e liberta a tua família, teus filhos. As autoridades são guiadas pelo Senhor. Nós temos que compreender, entender que não há outro Deus além do nosso Deus. É Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento a irmã Mariana vai louvar e adorar o nome do Senhor. Enquanto ela adora, enquanto ela louva, enquanto ela glorifica o nome do Senhor, os amados irmãos vão estar abençoando a casa do Senhor com o seu dízimo e a sua fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos de novo a paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá chorando porque se você entender que cuida de você e jamais
Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Vamos se colocar de pé e vamos estar orando por amigos dizimistas, pelo ofertante e pela ministração da palavra de Deus esta noite. Senhor Deus de Israel, Deus Santo, Deus maravilhoso, Senhor, nesta noite nós te ofertamos o louvor, te ofertamos a adoração, Senhor, do teu altar. Senhor, também te entregamos aquilo a qual o Senhor já, Senhor, nos entregaste, Senhor. Senhor, obrigado pelas finanças que o Senhor, meu Deus, meu Pai, tem, Senhor, abençoado cada um de nós. A tua palavra diz, Senhor, aquele que é fiel no pouco, diz o Senhor, Senhor, eu vou encher, Pai, os vossos celeiros, Pai, aquele que é fiel no pouco, no muito, Senhor, meu Deus, meu Pai, vai, Senhor, colocar. Por isso, meu Deus, meu Pai, continua abençoando a vida do dizimista, a vida do ofertante, aquele que tem contribuído, Senhor, na tua casa com alegria, para ver o crescimento, Senhor, da obra missionária, Senhor, aqui, Senhor, em Boa Esperança, em Morros, e aqui, Senhor, nessa circunvizinhança. Da mesma forma, eu oro e peço ao Senhor, que é um Deus fiel. A tua palavra diz: se nós formos infiel com o Senhor continua sendo fiel conosco, porque o Senhor não pode negar a si mesmo, Senhor. Eu quero orar por aqueles que não têm conseguido, Pai, dizimar nem ofertar, mas o Senhor sabe a causa e sabe, Senhor, a circunstância. Se for necessidade, Senhor, de porta de emprego aberta, Senhor, abre esta porta, porque o Senhor é um Deus que abre porta. Se for causa na justiça, o Senhor é o nosso advogado fiel. Entra com providência, Senhor, e abre, Senhor, esta porta no mundo espiritual, para que esta pessoa possa ganhar esta causa, Senhor, e ser, Pai, um abençoador, Senhor, na tua obra, Senhor. Eu louvo ao Senhor nessa noite por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar diante da tua igreja para ministrar a tua palavra, que é a palavra que vai ser ministrada aos nossos corações nesta noite, Pai, venha dar fruto de 30, de 60 e até 100 frutos por um. E graça nós te damos, Papai querido, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e agradece o nome do Senhor nesta noite, amém. Amados, vou ser breve nesta noite. A palavra da qual vamos ministrar nesta noite se encontra em Mateus capítulo 13, do versículo 24 em diante. O tema da mensagem nesta noite vai falar sobre o joio e sobre o trigo. Louvado seja o teu nome. Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Estamos diante, Senhor, da tua palavra, Senhor, para que nós venhamos nos fortalecer, Senhor, como um cordão de trejoga que é mais difícil de se quebrar. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo do Senhor, Pai, venha nos direcionar, Pai, na menção desta mensagem nesta noite. Que cada servo do Senhor que vai refletir, meditar em tua palavra nesta noite, continue crescendo na graça, no conhecimento, no louvor e na adoração. Amém, amados? Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 24, que fala da parábola do trigo e do joio. Amém? Vamos ler a palavra. A palavra de Deus diz aqui, em Mateus capítulo 13, versículo 24: propôs outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo. Versículo 25: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e tirou-se. Versículo 26: e quando a erva cresceu, frutificou, e apareceu também o joio. Versículo 27: e os servos do pai de família, indo-te com ele, disseram: Senhor, não semeemos tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Versículo 28: e ele disse: o inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Versículo 29: porém ele disse: não, para que aos que colheu o joio não arranque também trigo com ele. Versículo 30: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para que queime,
queime, mas o trigo juntai no meu celeiro. Amém? Podemos assentar e glorificar o nome do Senhor. Amados irmãos, na mensagem desta noite, eu pontuei aqui 8 mensagens, 8 reflexões para que eu venha falar sobre o joio e sobre o trigo nessa noite. O primeiro ponto diz, não durma na seara do Senhor. Segundo ponto, o falso crescimento. Terceiro ponto, a diferença entre cada conteúdo. Versículo aqui no 4, o joio não se inclina. E o 5, não seja com trigo com atitude de joio. E o 6, Deus não erra o diagnóstico. 7, não arranque o joio. E o 8, o joio é arrancado, mas o trigo é colhido. Amém? O primeiro ponto diz aqui, não durma na seara. Enquanto os homens dormiam, o inimigo aproveitou, semeou o joio no meio do trigo. Esse versículo está no versículo 25. Da mesma forma, quando dormimos na fé e deixamos de vigiar a nossa vida espiritual, o inimigo semeia o joio no meio do trigo. Não durma na fé. É preciso estar vigilante para as heresias e o esfriamento espiritual. Nada deste século nos seduza na sua vida cristã, sua família, o seu ministério, e a seara é tão grande. Não durma, pois o inimigo está esperando só uma distração de sua parte para semear o joio. A palavra de Deus, amados irmãos, diz aqui em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aqui em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz a palavra do Senhor: vigiai para que não entreis em tentação. Verdadeiramente o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amados irmãos, nós vemos aqui nesse primeiro ponto que o inimigo ele está procurando a quem possa tragar. Quando nós dormimos espiritualmente, ele vem e coloca uma erva daninha, que é o joio, para nos querer nos tirar do propósito, querer nos tirar do caminho, porque a Bíblia diz que tem 2 caminhos: o caminho estreito, ao qual vai nos levar para a salvação e a vida eterna, e o caminho espaçoso é aquele que nos leva para distante da presença do Senhor. Por isso eu falo nesta noite: não durma, mas se alegre na presença do Senhor, glorifique, exalta, ore pela sua casa. A sua casa é uma seara do Senhor, a sua igreja, o seu ministério é uma seara do Senhor. O campo está aí, grandes campos estão aí semeados todos os dias. Discípulos da palavra do Senhor saem semeando no campo. A palavra de Deus diz em Marcos 16,15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que nele crê, esses serão salvos, mas aqueles que não crê, infelizmente serão condenados, porque não creram no unigênito Filho de Deus. Oh, aleluia! E o segundo ponto nesta noite fala sobre o falso crescimento. O joio representa o crescimento daquilo que é falso, e um dos meios do maligno é atacar a obra de Deus e semear a falsa adoração, más doutrinas e o crescimento quantitativo no lugar do qualitativo. A igreja primitiva em Atos é bom exemplo de crescimento saudável, pois era Deus que acrescentava aqueles que haviam de ser salvos na igreja. Deus dava o crescimento, porém, quando a igreja cresce sem qualidade, ela apenas incha. Amados irmãos, como é importante nós estarmos adorando, nós estarmos glorificando o Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor ele conhece a intenção do
faltará. No Salmos 37:5 ele diz: entrega teu caminho ao Senhor e confie nele e tudo ele fará. Esse sim é o verdadeiro, a qual nós devemos adorar, a qual nós devemos glorificar constantemente. A palavra de Deus diz mesmo em Mateus 6:33: mas buscai primeiramente o reino de Deus, e todas essas coisas, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não pode crescer só no horizontal ou no vertical. Caso contrário, ela nunca será uma igreja revelante para a sociedade, que cresce sem Deus. Na verdade, não cresce, incha. Afinal, o verdadeiro crescimento é aquele que te faz ser mais dependente de Deus e mais sensível à causa do seu próximo. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual, quando nós se deixamos estar na presença do Senhor, buscando a palavra do Senhor, buscando o conhecimento, como a palavra do Senhor diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós estamos preocupados com o nosso próximo, com o nosso irmão em Cristo Jesus, naquilo que ele tem passado constantemente, hoje é um culto de unção, é um culto de oração, a qual nós apresentamos no altar do Senhor as causas impossíveis para o homem, mas nós servimos um Deus a qual pode resolver todas as causas. Nesses dias tem muitas pessoas enfermas e nós estamos aqui batalhando no mundo espiritual para que o Senhor opere, para que o Senhor cure. Nesta noite o pastor falou que às vezes muitas pessoas buscam medicamento, buscam hospital, mas o verdadeiro remédio espiritual é a palavra do Senhor. Quando nós nos alimentamos espiritualmente, o inimigo ele não tem poder para nos tocar, ele quer nos paralisar, ele coloca aqui sobre nós o joio para que nós venhamos desfalecer, mas nós somos trigo, nós temos que estar fortes na presença do Senhor, que nada venha nos abalar, mas nós devemos estar glorificando constantemente na presença do Senhor, porque o Senhor ele é bom, a sua graça e a sua misericórdia, ela dura e dura para sempre sobre as nossas vidas. O terceiro ponto que eu vou meditar nesta noite fala: a diferença está no conteúdo. O joio não tem conteúdo, pois o seu interior é vazio, ele não passa de palha, uma imitação do trigo. Assim como o trigo tem um conteúdo, precisamos entender que, como servo de Deus, é quem nos faz trigo nesta seara. É o conteúdo do céu que carecemos dentro de nós, conteúdo do interior no seu coração, pois o que define que somos joio ou trigo não é nossa aparência, e sim a eficaz a plantar, e sim a eficaz e a essência que carregamos de Jesus, e nos deixar que Cristo sempre nos fortaleça. Jesus esteve vaziando de tudo aquilo que não é eficaz e plantava o seu interior no seu das águas purificadoras. Amados irmãos, temos que buscar constantemente na presença do Senhor. A diferença do trigo e do joio, porque o trigo ele tem eficácia, ele tem peso. Você vê que os trabalhadores quiseram arrancar: Senhor, nós não plantemos aqui no seu celeiro o trigo, e como agora está o joio? E assim, amados irmãos, é o inimigo das nossas almas. Ele fica constantemente querendo nos tirar da presença do Senhor, colocando dados inflamados para nos tirar da presença de Deus. Mas
considere a sua aparência nem a sua estatura, pois eu rejeitarei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas vê o coração. Oh, aleluia! Mas vamos ver aqui o quarto ponto que diz: o joio não se inclina. O fato de joio não possuir semente, ele não se inclina, mas fica reto. Já o trigo, em sua fase adulta, é peso da semente e faz inclinar o fundo do trigo e a semente que ele carrega. Desta forma, o cristão frutifica. Aquele que não tem dificuldade de se dobrar diante dos mandamentos de Deus e obedecê-lo. Portanto, devemos frutificar no reino de Deus. Quem é trigo se droga, quem é bom então se incline. Na presença de Deus, somente Ele é capaz de aquebrantar toda a nossa essência. Amados irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos com o coração aquebrantado. Nós chegamos na casa do Senhor em reverência ao Senhor, nós se prostramos e o Senhor, Ele vê a nossa adoração. A palavra de Deus diz no Salmos 40 que Ele espera com paciência, Ele inclina o seu ouvido para receber o nosso clamor. O joio, o trigo, ele se inclina. O joio não tem como se inclinar, porque ele está vazio. Ele é como a folha seca que o vento leva para todos os lados, mas o trigo não, ele é forte, o vento não tem como carregar. Assim é o cristão quando está firme na rocha, está adorando, buscando ao Senhor constantemente. O quinto ponto diz: não seja trigo com atitude de joio. Vamos ver o que diz esse ponto. O joio aponta para tudo aquilo que é falso, como a falsa aparência, a piedade, o falso evangelho. Assim como no meio daquela seara o joio cresce no meio do trigo, nós precisamos vigiar em todo o tempo para que as coisas ruins não cresçam dentro de nós. Então se policie todos os dias e peça a Deus que te dê vigilância necessária para guardar o seu coração de toda instatúcia irreprovável. Constantemente temos que estar buscando a essência da palavra do Senhor. Senhor, me revela o que está oculto. Senhor, me traz para a luz se eu ainda estou carregando alguma coisa que não edifica o teu nome, porque a palavra do Senhor diz que nós somos a luz desse mundo e somos o sal dessa terra. Se o sal ele não presta para salgar, ele é jogado fora e é pisado pelos homens. A palavra do Senhor diz aqui no Salmo 139, versículo 24: e vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Que Deus nos alerta até sobre aquilo que achamos que é certo, mas na verdade o nocivo para a nossa alma e para as pessoas ao nosso redor. Que em sua oração de todos os dias seja: Senhor, me ajude a ter atitude de trigo em nome de Jesus. Amados irmãos, a palavra do Senhor diz que nós estamos arrodeados por uma nuvem de testemunha. Eles estão vendo a nossa conduta, eles estão vendo o nosso comportamento, como nós estamos falando, como nós estamos trajando, se nós estamos evangelizando, se nós estamos falando da palavra do Senhor. Mas quando nós fazemos alguma coisa que não condiz com o nosso fé, ele diz: ué, não é crente? E por que está acontecendo isso? Porque quanto mais dado, mas irmãos, mais é cobrado. Se nós conversemos a Cristo, se convertemos a Cristo, como diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10, versículo 32, aquele que me confessar diante dos homens, diz o Senhor, eu também te confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas no versículo 33 de Mateus 10, 33, ele diz: mas aquele
céu. Então não temos que nos envergonhar daquilo a qual nós estamos servindo. Nós estamos servindo ao Senhor. O Senhor não se envergonhou de nós. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas venha ter uma vida eterna. O sexto ponto diz nesta noite: Deus não erra no diagnóstico. O texto diz que no tempo da colheita, o joio será arrancado primeiro, amarrado em feixes para ser queimado, e em seguida o trigo será colhido e colocado no depósito do Senhor. Está no versículo 30 de Mateus capítulo 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai e colocai em meu celeiro. Assim, amados irmãos, vai ser a vinda do Senhor. Ele vai separar os bodes para um lado e as ovelhas para o outro. Ovelha, amados irmãos, ele ouve a voz do seu pastor, mas o bode não. O bode ele sai arrancando tudo que tem por à frente, ele foge. Se não colocar ali um cambito prendendo ele para ele não fugir para outro lugar, ele vai para muitos longe, né? Sobre muitos lugares onde até aquele cuidador não consegue achar. Mas a ovelha não, quando ela vê o seu pastor o chamando, ela vem correndo logo para o seu aposento, né? Ou para o seu curral. Assim, amados irmãos, somos as ovelhas do Senhor. Quando nós vimos o Senhor nos chamando, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Oh, aleluia! Não deixe de ser trigo por causa das atitudes erradas de pessoas joia. Deus sabe e está vendo. Muitos trigos estão parando a seara do Senhor devido ao mau comportamento de quem não ama Jesus e a sua obra. Mas fique em paz. É necessário que o joio cresça até o dia da colheita. Enquanto isso, faça a obra, pois há um celeiro no céu te esperando no dia da colheita. Eita maravilha do Senhor! Temos que perseverar até o fim. Mas pastor, tem irmão que faz isso, tem irmão que faz aquilo, e o Senhor disse: persevere. Naquele grande dia eu vou separar o joio para um lado e o trigo para o outro. Ele é que vai nos dar a decisão naquele grande dia. Oh, aleluia! E aqui no ponto 7 diz, não arranque o joio. Os servos fizeram a seguinte pergunta no versículo 28: Senhor, quem quer que a gente arranque o joio? No versículo 29, o Senhor diz: não poderão arrancar também o trigo. Percebe-se que a atitude de arrancar o joio não cabia aos servos, mas ao Senhor. Assim entendemos que não podemos arrancar ninguém da seara do Senhor, pois podemos cometer a injustiça em arrancar pessoas erradas. Nosso critério de avaliação são possíveis de erros. Precisei de muita direção de Deus ao tragar ou crescer joios para não arrancar os cristãos ou trigo também. Por isso, meus irmãos, às vezes nós vemos algumas atitudes erradas. Uma vez eu estava dirigindo em uma certa congregação e chegou um membro para mim e disse: pastor, você não vê aquele irmão, o que ele apronta? Qual é o mau testemunho dele? Para que o Senhor permite ele ainda na igreja? Irmão, eu não sou Deus. Quem vai julgar ele é o Senhor. O Senhor diz aqui em sua palavra que vai crescer todos juntos. Mas naquele grande dia quem vai separar não sou eu, quem vai separar é o Senhor. Porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas, amados irmãos, e não tem quem faça nada escondido do Senhor. Ah, pastor, não vou ficar aqui nessa denominação, vou procurar outra, porque lá é melhor. Irmão, igreja é melhor, dominação melhor,
no céu não tem perseguição, lá no céu não tem morte, lá no céu nós vamos viver uma paz eterna com o Senhor, onde os anjos do Senhor, eles não se cansam na presença do Senhor, eles continuam glorificando, dizendo que o Senhor é santo, santo, santo é o seu nome. E para fechar a mensagem desta noite, diz a palavra do Senhor, o 8 ponto diz: o joio é arrancado, mas o trigo é colhido. O joio é uma erva daninha e ninguém colhe ervas, causa dano à plantação, mas se arranca e lança no fogo. Porém o trigo é alimentado, por isso é o escolhido. De acordo com João capítulo 15, versículo 2, todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele é cortado, e todo aquele fruto é limpo, para que produza mais frutos ainda. Então seja uma árvore boa e frutífera na seara do Senhor. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, diz a palavra do Senhor: produza frutos dignos de arrependimento e frutos bons, e revela a nossa conversão e arrependimento. Naquele grande dia o Senhor colherá o seu povo para o céu, até que este dia chegue. Fique firme como trigo. Amém, amados irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que a igreja do Senhor se fortaleça como trigo e espere a vinda do Senhor, porque os sinais estão aí: nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho. O amor de muitos está se esfriando, mas é nisto isso acontecer ainda não é o fim, é só o princípio de dores. Que os irmãos estejam firmes na presença do Senhor. Amém? As palmas louva e engrandece o nome do Senhor Jesus nesta noite. Pai, eu quero te louvar, Senhor, na beleza de tua santidade, Senhor, por a oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nos fez refletir nesta noite em tua palavra. O Senhor nos deu o diagnóstico nesta noite, Senhor, do trigo, e também, Senhor, nos deu do joio, Senhor, que nós devemos entender, Senhor, que o Senhor, Pai, é o dono da seara, Senhor, e o Senhor sabe de todas as coisas. Continua, Pai, levantando trabalhadores para esta seara, para te servir com alegria, te servir com amor e com gratidão por tudo que o Senhor, meu Deus e meu Pai, tem nos proporcionado. Senhor, nesta noite nós viemos alegre, nós louvamos, nós meditamos, ó Senhor, em tua palavra, e nesse momento nós vamos se recolher para os nossos lares. Pai, eu quero te pedir, acampa teus anjos celestiais sobre os nossos lares, Senhor. Unge a nossa porta, Senhor, desde a porta da entrada até a porta da cozinha, Senhor. Nos livra de tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o mundo já és do maligno, Senhor. Ah, Senhor, mas a nossa morada, ela não é aqui. A tua palavra nos afirma em João 14:1, que nós não temos que se turbar os nossos corações, temos que crer em Deus, crer também no Senhor, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que ia preparar lugar para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Abençoa a tua igreja nesta noite, conduz eles em paz, Senhor, que domingo nós estejamos aqui para o culto de Santa Ceia, Pai, e louvando e agradecendo ao Senhor, porque aqui o Senhor, meu Deus e meu Pai, tem nos sustentado. Em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o santo nome do Senhor. Os irmãos, fechai os vossos olhos e façam assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. Dê a paz do Senhor Jesus ao seu irmão e ao visitante desta noite.
Amém. Lá tinha feito a menina cantando, você ficou orando, eu não fez. Só me despedir aqui dos irmãos. Glória a Deus. Amém, amados. Quero louvar a Deus por a vida de cada um que está acompanhando aqui essa live, a vida do irmão Ivani Neves, a vida do irmão Francisco Moraes, da diaconisa Antônia Pereira, né, que é a diaconisa Toinha, o diácono Jonas, todos os irmãos que acompanham essa live. Compartilhe para que mais vidas venham a ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos.